Boa tarde a todos. Primeiro cumprimento o eminente desembargador Nelson Cavalcante, que estará fazendo o acompanhamento da nossa sessão por videoconferência. Boa tarde, doutor Nelson. Boa tarde, senhor presidente. Como me ouve aí? Alto e claro. Cumprimento também o doutor Luiz Felipe Cabral Velho, que e a doutora Daniela Fernanda Congo, que por videoconferência está acompanhando essa sessão. Agradeço a presença de vossas excelências aqui presentes. Boa tarde. Estão ouvindo alto e claro. Aberta a sessão. Em votação, a ata da última sessão, que foi do dia 21 de maio de 2026. Sem manifestação, aprovada por unanimidade. Passo a palavra ao senhor Alain, doutor Alain, para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, primeira turma. Pautada a sessão do dia 28 de maio de 2026. Processo número 37.025 de 2023. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento de representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Altair Gomes do Nascimento, condutor da lancha. Advogado doutor Luiz Felipe Cabral Velho. Rogério Marqueto, condutor inabilitado da moto aquática. Advogado doutora Daniela Fernanda Cônego. Obrigado. Como nós estamos em turma, e na turma ela é presidida pelo presidente do Tribunal Marítimo, na sua ausência, preside o mais antigo. E como todos os três têm que votar, independente de quem está na cadeira aqui presidindo. Então, passo agora o meu relatório. Conste que cerca das 14 horas e 30 minutos, dia 15 de janeiro de 2023, ocorreu um aborroamento envolvendo a moto aquática FUI, sob a condução de Rogério Marcheto, arraizamador e motonauta, e a lancha motor Boreste BR-REP 1, conduzido por seu proprietário, Altair Gomes do Nascimento, não habilitado, na represa Broa, próximo à Marina São Jorge, município de Itirapina, São Paulo, com danos materiais sem registro de danos pessoais ou ambientais. O inquérito instaurado pela Capitania Fluvial de Tietê, Paraná, foram ouvidas 2 testemunhas, anexados aos documentos de praxe. No laudo de exame pericial, os peritos apontaram apresentar a sequência de acontecimentos. Que o senhor Altair, inabilitado, navegava em direção à margem, o senhor Rogério, condutor da moto aquática, acompanhando do passageiro o senhor José, realizou uma manobra brusca, cavalo de pau, perdeu o controle e colidiu com o bombordo da embarcação BREP 01, com o bordo de boreste da moto aquática. Por outro lado, o senhor Rogério, condutor da moto aquática, e seu passageiro, o senhor José, relataram que, após o almoço, realizaram uma manobra e, quando perceberam a presença da lancha, tentaram desviar, porém não lograram êxito, aborroando a bombordo da lancha o boreste da moto aquática. Eles então concluíram que o acidente decorreu de causa indeterminada. Cada condutor conta uma versão diferente dos fatos. Apontaram, entretanto, violação à lesta e ao R-lesta. Altair Gomes do Nascimento relatou que estava vendendo a lancha BREP e foi colocada na água pela Marina. O depoente iniciou a navegação com outro passageiro, seu genro, o senhor Jonathan. Uma moto aquática denominada FUI veio ao encontro da lancha BR-REP 01, e nesse momento o condutor e proprietário de fato, o senhor Altair Gomes do Nascimento, tentou guinar para a boreste para tentar evitar o aborramento, mas a moto aquática deu um cavalinho de pau, também tentando desviar da lancha, mas a atingiu por boreste. Sua embarcação estava em baixa velocidade. Momentos antes do aborramento, havia observado o passageiro da moto aquática caindo na água, virtude da manobra arriscada realizada pelo condutor desta moto aquática. Rogério Marcheto, arraizamador e motonauta, relatou que o depoente, o senhor José Roberto, logo no início da navegação, guinou com a moto aquática para Boreste, e quando percebeu a lancha BREP,
que também havia acabado de iniciar sua trajetória, estava indo ao encontro da moto aquática Fui. Estava em situação de rumos cruzados. Numa manobra evasiva, o condutor guinou para bombordo, porém, não logrou êxito em evitar o aborramento, tendo aborroado pelo bombordo da lancha BRAP, danificando o boreste da moto aquática. O depoente relatou que o Sr. José Roberto pulou na água antes do aborramento, e o depoente, em consequência do aborramento, caiu na água, desligando a moto aquática. O encarregado do inquérito concluiu que o fator operacional contribuiu, pois houve infrações por parte de ambos condutores, e que a causa determinante foi a imperícia de Rogério Marcheto, condutor da moto aquática Fui, por ter deixado de cumprir o regulamento internacional para evitar o aborramento do mar, e por ter provocado o aborramento, apontando-o como possível responsável direto. E como possível responsável indireto, apontou-se ao Altair Gomes do Nascimento, por sua imperícia ao conduzir a lancha sem a devida habilitação, desconhecer suas obrigações como comandante da embarcação, em especial no que diz respeito ao cumprimento do REPIAN 72. Os indiciados não apresentaram defesas prévias. A douta Procuradoria, então, apresentou representação em face de Altair Gomes do Nascimento, condutor inabilitado da lancha BRAP 01, e de Rogério Marcheto, condutor da moto aquática Fui, ambos com fulcro no artigo 14, alínea A, aborramento, que terá sustentação pelo ilustre representante da PEN. As provas, os representados não têm condenação neste egresso tribunal. Altair Gomes Nascimento apresentou defesa com a tese de ausência de responsabilidade que terá sustentação oral pelo ilustre patrono aqui presente. Rogério Marcheto, citado por capitania, apresentou defesa por ilustre advogado regularmente constituída, também com a tese de ausência de culpa exclusiva, no caso, com a tese de ausência de culpa exclusiva do representado, que também terá sustentação por videoconferência da ilustre patrona do representado. Na instrução, houve uma delegação de competência para a Capitania Fluvial de Tietê, Paraná. Cumprida a delegação de instrução, foi encerrada a instrução, tendo-se manifestado os representados ao relatório. Passo agora a palavra à ilustre representante da douta Procuradoria Especial da Marinha para apresentar sua acusação. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta Procuradoria entende que os representados conduziram seu agir em desacordo aos deveres gerais de cautela exigidos para uma navegação segura, não restando dúvidas, por evidente, que suas condutas negligente, imprudente e imperita ensejaram aumento substancial no risco da ocorrência do acidente da navegação. Desse modo, esta Procuradoria promove pela responsabilização dos condutores Altair e Rogério, pois agiram com imprudência, imperícia na operação da manobra, incorrendo em erro. Ademais, restou caracterizada a negligência de ambos ao deixarem de realizar a manobra de rumos cruzados, bem como falta de atenção, expondo a risco suas vidas e dos passageiros a bordo das embarcações. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação, com base no artigo 14, alínea A da Lei 2180 de 54. Obrigado. Passo a palavra agora ao ilustre patrono do primeiro representado, Altair Gomes do Nascimento, Dr. Luiz Felipe Cabral Velho. Excelentíssimo senhor juiz presidente, desembargador Ladeiras, juiz Júlio Neves, o juiz Nelson, que está ausente nesse momento, meu colega Alain, secretário, doutora desembargadora da Procuradoria, doutora Ana Paula, os demais presentes, meu sincero boa tarde. Eu não vou tomar muito tempo, eu queria apenas ressaltar alguns fatos que constam exatamente no inquérito. Primeiro, eu queria escrever o que consta na página 41, referente a um comprovante de protocolo datado dia 19 de janeiro, ressaltando que a data do fato foi no dia 15 de janeiro de 2023, e onde nesse comprovante de protocolo consta a informação de que foi
recebido e conferido atestado de treinamento náutico para arraiz amador do senhor Altair. Na verdade, ele já tinha feito o curso e ele protocolou um pedido para a confecção do seu documento esse que foi expedido no dia 4 de abril de 2023. Então, a defesa do senhor Altair entende que não há que se falar sobre incapacidade de conduzir a embarcação. Ele poderia não estar habilitado naquele momento, mas ele tinha pleno conhecimento da manobra. Isso, inclusive, é comprovado exatamente quando eu queria ressaltar o depoimento do senhor Rogério, quando fala, quando percebeu que uma lancha se dirigia à sua direção, ainda que fosse em rumos cruzados ou ainda em rumos opostos, então, em uma manobra evasiva, guinou para bom bordo. Então, não resta dúvida que a manobra correta não é guinar a bom bordo, e seria guinar a boreste, coisa que ele não o fez. Do outro bordo, o senhor Altair, ao perceber a presença da embarcação, tentando evitar, guinou para a boreste, que seria a manobra correta. Isso é comprovado, inclusive, como foi descrito pelo relator, pelos danos nas embarcações, como ficou demonstrado e reportado aqui nessa sessão. Por fim, eu já havia juntado, mas faço questão de ressaltar, existe, inclusive, um acordo no processo 32.105 de 2017, onde eu gostaria de ler algumas partes que se assemelham muito ao presente caso, quando foi a colisão entre duas embarcações, o abarroamento, me perdoa, quando estava escuro, inclusive, nesse caso, desse processo, era à noite, inclusive, e as embarcações navegavam em rumo de roda-roda. Em situação de roda-roda, a regra é guinar para boreste, e assim o fez o condutor da embarcação chamada rabeta. Enquanto que o barco a motor, sempre com Deus, fez exatamente a manobra equivocada, guinando para bom bordo. Assim, segue o condutor da embarcação rabeta, aquele que fez a guinada certa, deve ser exculpado. Eis que, muito embora inabilitado, manobrou corretamente sua embarcação para boreste, na situação de roda-roda, o que ocupante, e aí ele segue. Então, era o que eu tinha para trazer para os senhores. Na verdade, era pedir a exculpabilidade do senhor Altair, em função de, muito embora não estivesse com o documento na mão, ele comprovou no processo que ele tinha o treinamento necessário e realizou a manobra correta no caso em questão. Muito obrigado, senhor. Agradeço, doutor. A palavra agora a ilustre representante do segundo representado, Rogério Marcheto, doutora Daniela Fernanda Cônego, que irá fazer a sustentação por videoconferência. Doutora Daniela, novamente, bem. Boa tarde, ilustre presidente. Boa tarde, desembargadores. A minha fala vai ser breve. Tendo em vista que eu peço a improcedência da representação ou que seja aplicado a pena mais branda ao senhor Rogério, tendo em vista que o laudo pericial considerou, não verificou uma causa determinada para a culpabilidade do meu cliente. Existe dos dois envolvidos não possuírem habilitação, bem como o acidente não foi possível verificar a culpa do acidente. Tendo em vista que o senhor Rogério também tentou evitar o acidente, fazendo uma manobra para não atingir a outra embarcação e não ocasionar o abalroamento. Não existe antecedentes do meu cliente, ele sempre foi pessoa respeitosa, que observou as regras de condução da moto aquática,
Não foi possível ser evitado. Tendo a manobra, ele avistou a outra embarcação e tentou uma manobra para evitar o seu abalroamento. Então, tendo em vista que a causa foi indeterminada, requer o arquivamento e o reconhecimento de ausência do culpa do meu cliente. Boa tarde. Obrigado, doutora Daniela. Bem, agora passo então às conclusões deste relator. Os representados não têm antecedência nesse tribunal. Altair Gomes Nascimento, como sustentado por sua defesa, apresentou a tese de ausência de responsabilidade. Rogério Marcheto apresentou a tese de culpa concorrente. Deve ser julgado, a meu juízo, parcialmente procedente à representação e responsabilizar apenas o segundo representado. Das provas dos autos, temos um laudo de exame pericial, 2 depoimentos colhidos no inquérito e outro na instrução, dos quais destaca-se: Jonathan Rafael de Lima Mendes, ouvido na instrução por delegação de instruções, em síntese declarou que estava a bordo da lancha, que era conduzido por seu sogro, Altair, que estava em fase final de processo de habilitação, mas no momento do acidente ainda não tinha habilitação. A moto aquática foi avistada por bom bordo e chamou a atenção do depoente o fato de o carona ter caído na água antes do aborramento. O senhor Altair guinou sua lancha para Boreste para evitar o aborramento. O condutor da moto aquática, abro aspas, apresentava sinais de embriaguez, fecho aspas. O senhor Altair, abro aspas, pediu diversas vezes para aplicarem o teste do bafômetro. Todavia, o pedido fora negado, fecho aspas, e responsabilizou o condutor da moto aquática pelo aborramento. Altair Gomes do Nascimento relatou que a lancha foi colocada na água pela Marina. O depoente iniciou a navegação com o passageiro, seu genro, Jonathan. Uma moto aquática denominada Fui veio ao encontro da lancha BREP 01. Nesse momento, tentou guinar para Boreste para tentar evitar o aborramento, mas a moto aquática Fui deu um cavalinho de pau, também tentando desviar da lancha BREP 01, mas atingiu com o Boreste da moto aquática o bombordo da lancha BREP 01. Sua embarcação estava em baixa velocidade. Momentos antes do aborramento, havia observado que o passageiro da moto aquática caindo na água, em virtude da manobra arriscada realizada pelo condutor desta moto aquática. Rogério Marcheto, Arraiz Amador e motonauta, relatou que saiu da margem da represa por volta das 14 horas. O depoente, o senhor José Roberto Pedroso, logo no início da navegação, guinou com a moto aquática para Boreste e, quando percebeu a lancha BREP 01, que também havia acabado de iniciar sua trajetória, estava vindo ao encontro da moto aquática, estava em rumos cruzados, numa manobra evasiva, o condutor guinou para bom bordo, porém não logrou êxito em evitar o aborramento, tendo aborroado pelo bom bordo da lancha BREP 01, danificando o Boreste da moto aquática. Relatou que o senhor José Roberto pulou na água antes do aborramento e o depoente, em consequência do aborramento, caiu na água. Deve ser acolhida a defesa do primeiro representado para excluir sua responsabilidade do aborramento, pois consta que ele cumpriu o determinado na regra 17b, manobrando para Boreste em situação de rumos cruzados, de maneira a auxiliar a embarcação que tinha a obrigação de manobrar, mas deve ser apontada a infração ao artigo 11 do RLESTA por não ser habilitada à época do acidente. Por todo exposto, com base no conjunto probatório dos autos, deve ser acolhido em parte termos da representação, responsabilizando apenas o segundo representado, Rogério Marcheto, Arraiz Amador e motonauta, condutor da moto aquática Fui, por sua conduta imprudente e imperita, com erro de manobra, descumprindo a regra 15 do RIPIAN. Na aplicação das penas, além de não ter antecedência de tribunal, como bem colocado pela sua ilustre patrona, ajudou a esclarecer os fatos com seu depoimento e do acidente em pauta resultaram apenas danos materiais, sem registro de danos pessoais nem ambientais. É como concluo, excelências. Aberta a palavra para a discussão. Não havendo discussão, então agora eu vou proferir meu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do acidente da navegação,
aborroamento envolvendo a moto aquática Fui e a lancha motor BREP 01 na represa Broa, próximo à Marina de São Jorge, município de Itirapira, São Paulo, com danos materiais sem registro de danos pessoais ou ambientais. Quanto à causa determinante, erro de manobra do condutor da moto aquática por descumprimento da regra 15 do RIPIAN. Decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no artigo 14, a linha A, aborroamento, da Lei nº 2.754, como decorrente de imprudência e imperícia do condutor da moto aquática Fui, acolhendo em parte os termos da representação da douta Procuradoria Especial da Marinha, e constando as circunstâncias, consequências e atenuantes, artigos 121, incisos 5 e 7, 124, incisos 1 e 9, 127 e 139, inciso 4, a linha D, todos da Lei 2.754, condenaram o condutor da moto aquática Fui, Rogério Macheto, arraiz amador e motonauta, às penas cumuladas de repreensão e multa de 500 UFIR. Custas processuais para o segundo representado. Exculpar o primeiro representado, Altair Gomes do Nascimento, do que foi acusado pela douta Procuradoria. Outras medidas. Com fulcro no parágrafo único do artigo 33 da Lestra, oficiar a Capitania Fluvial do Tietê, Paraná, agente da Autoridade Marítima, para as sanções cabíveis, a infração à Lestra, decreto 2595 de 98, apontada no inquérito, sem relação causal com o acidente de navegação em pauta, da responsabilidade do proprietário e condutor da lancha motor BREP 01, Altair Gomes Nascimento, artigo 11, conduzir embarcação sem habilitação. Com voto, excelências. Com voto, eminente desembargador Júlio. De acordo. Com voto, o eminente desembargador Nelson Cavalcante, que está presente por videoconferência. De acordo, senhor presidente. Decidiu, então, por unanimidade, a primeira turma do Tribunal Marítimo nos termos deste relator. Publicação do voto no processo número 37.025 de 2023. A primeira turma, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o segundo representado às penas cumuladas de repreensão e multa de 500 UFIR, exculpando o primeiro representado, custas integrais ao segundo representado. Outras medidas. Oficiar a Capitania Fluvial de Tietê, Paraná, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Gostaria de agradecer a presença da ilustre patrona que nos brindou com a sua sustentação oral por videoconferência, doutora Daniela Fernanda Cônego. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Continuação da pauta. Processo número 37.998 de 2024. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Nilo Cauã da Cruz Santos, condutor inabilitado, advogado doutor Luiz Felipe Cabral Velho, Jonathan Carlos Santiago, responsável pelo bote, advogado doutor Luiz Felipe Cabral Velho. Com a palavra, o eminente desembargador Nelson Cavalcante, que fará a apresentação do seu relatório por videoconferência. Obrigado, senhor presidente. Só uma dúvida, haverá sustentação oral. Positivo? Afirmativo. Obrigado. Desembargadores, esses autos tratam do naufrágio de um bote que era conduzido por pessoas sem habilitação por volta do meio-dia do dia 8 de abril de 2024 na Ilha Grande, dos Reis, tendo por consequência avarias na estrutura do casco e nos equipamentos de navegação. Essa embarcação se chamava Argonautas, tinha 7,5 metros de comprimento, meio de boca, 1,24 AB. Era classificado para o transporte de navegação interior, inscrita em Angra dos Reis, sob a propriedade de Robson Luiz. No Costa dos Altos, botes navegavam nas proximidades da Ponta Grossa, com destino à Praia do Pouso. 14 passageiros, sua lotação máxima. Conduzido pelo senhor Danilo Cauã da Cruz Santos, não uma marola causada por uma embarcação, desencadeou um alagamento, culminando em seu naufrágio. Os ocupantes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Duas testemunhas, o senhor Jonathan Carlos Santiago, que era responsável pela Argonauta,
relatou que o barco pertencia a seu primo e o condutor não era coaviário. Não era coaviário, que ele próprio autorizou a condução, que não havia lista de passageiros. A lancha de grande porte causou uma onda assustando os passageiros, fazendo com que todos se movessem para o mesmo bordo, possibilitando o embarque de água pela proa. Depois a gente afirmou ainda que o bote estava em bom estado de conservação, dotado de equipamento de salvatagem, que devolveu os pertences aos passageiros. O condutor sempre trabalhava com diárias, não sendo de conhecimento que o mesmo não era habilitado, de seu conhecimento, né? O senhor Danilo Cauã da Cruz Santos, condutor da Argonauta, declarou que todos a bordo portavam colete salva-vidas no momento do acidente. Era habilitado e foi autorizado a conduzir pelo senhor. Não foi a primeira vez que conduzia uma embarcação com passageiros da Vila do Abraão, que sempre fazia diárias quando o chamavam e que pediu para que os passageiros abandonassem o barco, sendo o naufrágio inevitável. Depois a gente informou que navegava na Ponta Grossa e, de repente, passou uma lancha de grande porte, causou uma onda e todos os passageiros para o bordo. Logo depois, ele acelerou para sair da costeira e o barco foi afundando devagar. Os passageiros caíram na água e foram, por ele, orientados a não irem para a pedra, já que havia barcos vindos para o cais do Abraão. Concluíram que a causa do fato de navegação foi a impedência do condutor, que não possuía habilitação. O encarregado do inquérito, em concordância de entendimentos com os peritos, concluiu que a causa determinante do evento foi a imperícia e a imprudência do senhor Danilo Cauã da Cruz Santos, que causou o naufrágio ao navegar no limite de sua lotação, expondo a risco seus passageiros e levando a embarcação a pique. Negligência de Jonathan Carlos Santiago, responsável pela embarcação, por autorizar que uma pessoa sem habilitação a conduzisse com 14 passageiros a bordo. Os iniciados foram devidamente notificados do resultado do inquérito e apresentaram defesa prévia. Danilo alegou dificuldades financeiras e pouco estudo, de forma que o trabalho de taxiboat provia seu sustento, ao passo que Jonathan alegou que desconhecia que o senhor Danilo não possuía habilitação. Os autos vieram ao Tribunal Marítimo, que representou em face de Danilo Cruz Santos, que era o condutor não habilitado desse bote, e o Jonathan Carlos Santiago, responsável pelo mesmo, com fulcro no artigo E. Essa representação foi recebida em 23 de julho de 2005. Os representantes citados por meio eletrônico apresentaram defesa conjunta tentativa, por meio de advogado próprio devidamente constituído. Aberta a instrução, nenhuma prova foi produzida. Alegações finais, as partes reportaram suas ações. Esse é o relatório, eu deixo as partes. Obrigado, Excelência. Passo então agora a palavra à representante da doutora Procuradoria, a doutora Gabriela, para apresentar sua acusação. Senhor presidente, senhores desembargadores, não era a primeira vez que o senhor Danilo conduzia embarcações naquela travessia transportando passageiros, apesar de inabilitado. Tratando-se, no caso, de conduta recorrente, conforme declaração do próprio senhor Danilo, em seu depoimento em que explicita, abro aspas, que sempre fazia diárias quando os chamavam. No caso apresentado, esta Procuradoria representa em face da exposição a risco e não do naufrágio, por entender que a causa determinante do acidente não tem relação de causa e efeito com a condição de inabilitado do condutor. Por essas razões, esta Procuradoria entende que o senhor Danilo Cauã, condutor inabilitado da embarcação Argonautas, foi imprudente ao transportar 14 passageiros sem possuir habilitação formal para tanto, incorrendo em erro de manobra, num local de grande tráfego de embarcações de turismo, em que as travessias de passageiros é constante, não conseguindo, no caso, vencer a marola gerada por outra embarcação e expondo a risco a segurança da navegação e as vidas de bordo, que culminou na queda na água de todos os passageiros. Merece ainda reprimenda o senhor Jonathan, na condição de responsável pela embarcação, pois agiu com imprudência ao contratar pessoas sem habilitação para conduzir uma embarcação que realizava a travessia frequente de passageiros em local de turismo de grande tráfego de embarcações, expondo a risco as vidas de bordo, que culminou com a queda na água de 14 pessoas. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, a linha E, da Lei 2.180 de 54.
Obrigado, doutora Gabriela. Passo então a palavra ao eminente doutor Luiz Felipe Cabral, velho, que fará sustentação oral pelos dois representados. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Ladeiras, juiz Júlio Neves, meu querido desembargador Nelson, que o senhor faz falta aqui presencialmente, mas que tudo ocorra bem aí durante a sua passagem aí por Vitória, e vamos seguir aqui o nosso processo. Eu queria estender um pouco mais o meu tempo, né, sem estourar, obviamente, em relação a esse caso, apontar algumas questões que ficaram, na visão da defesa dos dois, ficaram insuficientes para que a gente possa determinar exatamente qual foi a causa desse acidente. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que dentro do rol de quesitos, a página 10, consta a seguinte informação: qual era o estado do mar, do tempo e da visibilidade no momento do acidente. Foi respondido pelos peritos que o mar bom, tempo bom e boa visibilidade. Entretanto, eu gostaria de ressaltar aos senhores que não consta em nenhum momento nenhum relatório de tempo, maré, condição climática daquele dia, naquele momento. Então, consta uma informação e que não é possível apurar. Mas ainda que nós tomemos como verdade essa informação, e seria bom para o nosso caso, é importante informar que, muito embora foi citado aqui várias vezes que a embarcação estava com a sua lotação máxima, 14 pessoas, ela se tratava de uma navegação durante o dia, conforme está escrito no próprio relatório, mar bom, tempo bom e boa visibilidade. Portanto, se a embarcação consta o documento da embarcação, que consta as folhas 21, está lá, número de passageiros, 14. Se a embarcação é permitido navegar com 14 pessoas, ele fez. Não há nada que se discutir se ela estava com lotação máxima ou mínima. A gente o entendimento desse tribunal, e isso é uma prática de navegação, que à medida que o tempo piora, a gente deve reduzir a capacidade, a quantidade de passageiros, exatamente para evitar situações como essa. Mas não era o caso. Então não há que se falar que a embarcação estava com lotação máxima, porque era permitido e o tempo assim sustentava essa tomada de decisão. Eu queria ressaltar também no próprio relatório que foi realizado algum procedimento para solucionar a avaria. Respondeu o perito: como o embarque de água foi inevitável, não foi possível realizar manobras para evitar o naufrágio. O próprio perito afirma que o embarque de água foi inevitável. Mas não foi inevitável, não está escrito que foi por uma atitude imprudente do condutor da embarcação. Ele não fez nenhuma manobra imprudente, tanto é que a informação não consta nos autos. O que na verdade consta foi que uma embarcação passou muito próximo, gerou uma marola, e não há erro de manobra na marola, porque como está descrito pelo próprio condutor, o que aconteceu foi que naquele momento todos os passageiros se movimentaram simultaneamente para um lado da embarcação. Isso desestabilizou a embarcação e veio a embarcar água por conta da marola. Ele não tinha manobra nenhuma que fosse possível ser feita para evitar tal informação, ainda que tivesse parada. E se todos caminham para o mesmo lado, a embarcação vai ficar, como foi dito pelo ilustre desembargador relator, é uma embarcação pequena, ela é um taxi boat. Então, ela faz essa navegação com rotina. Então, também queria ressaltar que o senhor Jonathan, ele não é nem proprietário e ele é o condutor habitual, ele é habilitado, ele é o condutor habitual dessa embarcação. Ele faz esse serviço para um parente. E que naquele momento, isso consta já na defesa, ele teve que se ausentar por uma necessidade familiar, a esposa dele estava grávida e por uma emergência médica, ele não pôde realizar o passeio naquele exato momento,
E aí ele teve que entregar a embarcação para uma terceira pessoa, né? Lembrando que a embarcação tem um proprietário, ele já era o condutor habilitado, e naquele momento ele teve que entregar a embarcação para um terceiro, que foi o senhor Danilo, que é uma pessoa que, como está dito no processo, e como ele mesmo assume, ele está sempre na praia e ele já fez esse serviço para vários outros. Por óbvio, a defesa tentou trazer alguns outros condutores lá da região, mas, infelizmente, nenhum deles quis comparecer ao juízo para prestar depoimento, para dizer que contratava, e isso é natural, ninguém vai assumir uma responsabilidade dessa que contratava o senhor Danilo, mas nem foi preciso, porque o próprio senhor Danilo, ele assume, por uma questão de miserabilidade dele, ele foi abandonado pelos pais, isso não importa nesse momento, mas ele precisa desse trabalho, esse bico que ele faz, e ele pegava as embarcações que estavam ali em situações como aquela que aconteceu. Então, ele podia não ser habilitado como não era, mas ele tinha uma prática, uma vivência naquela região. Inclusive, só a título de informação, ele já conseguiu juntar o dinheiro e me parece que ele já está até realizando o curso para tirar o documento dele. Tá? Então, em breve, ele vai conseguir ter essa habilitação. Também gostaria de ressaltar, no item 11 da mesma página 10, quando é perguntado ao perito se alguma regra do RIPIAN, R-Lesta ou do Lesta deixou de ser cumprida. Ele diz que sim. O Lesta, o R-Lesta, o artigo 11, conduzir embarcação ou contratar tripulante sem habilitação. Então, eu queria ressaltar aos senhores que não há nos autos prova que fale ou alguma acusação contra ele sobre erro de manobra. Isso é importante ressaltar. Apenas que ele não era habilitado. Muito bem. Seguindo na página 11, o fator operacional erro de manobra, mais uma vez, aí ele aponta aqui como erro de manobra, quando foi perguntado quais eram as infrações, ele diz que era condição. Erro de manobra, falta de qualificação. E ao final, causa determinante, ele aponta imperícia do condutor, senhor Danilo. Mais uma vez, eu queria reforçar que no laudo pericial só consta a acusação contra o senhor Danilo e não contra o senhor Jonathan. Na página 21, como já foi mencionado, consta o documento da embarcação, em que mostra que o número de passageiros era 14, um tripulante e 14. Isso é importante ressaltar que qualquer movimento numa embarcação, onde é uma embarcação pequena, que só existe um tripulante, qualquer movimento conjunto, feito uma ação em manada, aquele tripulante único nada pode fazer. Ele vai ser um passageiro do acaso. Se todos tomarem alguma decisão naquela embarcação miúda, ele não tem condição nenhuma de reagir a essa movimentação conjunta. E foi isso que aconteceu no dia. Queria ressaltar na página 28, que já é do laudo pericial, já é do laudo do inquérito, quando fala no resultado dos exames periciais, ele aponta que não foi possível realizar a perícia no momento do acidente, pois a delegacia só tomou conhecimento horas após. E isso aqui é importante ressaltar, que faz como prova a questão de não há nenhum relatório, como é que a própria capitania, que não esteve no local do acidente no dia, não se preocupou em juntar a questão do relatório do tempo e do clima, da maré, naquele momento do acidente. Isso não consta no processo. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, a falta de um documento. Dando seguimento, eu queria ressaltar aqui alguns pontos de depoimento do senhor Jonathan e do senhor Danilo, que haviam 14 pessoas. Isso é uma coisa importante, eu queria abrir um parêntese, se me permite, Vossa Excelência, que... Inclusive, estou conduzindo até nessa data um depoimento de um inquérito na capitania, em que em nenhum momento no rol de perguntas que foram feitas às testemunhas, foi perguntado aonde ele estava no momento do acidente. Eu tenho feito até uma condução aos meus clientes, que toda vez que for na capitania, quando tiver alguma pergunta, faça questão de deixar claro aonde você estava no momento.
Então, eu queria ressaltar aos senhores que, nesse caso, para os dois acusados, em nenhum momento foi perguntado a ele onde eles estavam. E aí, por que isso é importante na visão da defesa? Exatamente para evitar questões como essa que estão aqui do senhor Jonathan. Ele foi respondendo como se ele estivesse no local. O que aconteceu com a sua embarcação? Ela naufragou. Quantas pessoas tinham? 14 pessoas. Onde as pessoas foram socorridas? Na ponta. Quem socorreu? O corpo de bombeiros. Mas ele não estava no local. Como é que ele soube disso? Em nenhum momento foi perguntado, foi indagado. Então pode parecer que ele estava lá, e ele não estava lá. Como é que ele soube disso? Ele soube depois. Ele foi lá ajudar, inclusive o colega, porque ele era o responsável por aquela embarcação, né? E teve prejuízo, perda total dessa embarcação, inclusive, né? Então, isso é importante, por quê? Porque pode parecer aos senhores, em algum momento, que no processo, numa leitura rápida, que o senhor Jonathan poderia estar lá. E, na verdade, ele não estava, conforme ele afirma na defesa dele. Tá? Então, e por fim, na parte do senhor Jonathan, eu queria botar: o Cauã, o condutor, sempre trabalhava com diárias e não era sabido que o mesmo não possuía habilitação. O próprio Cauã, Danilo, perdão, é porque é Danilo Cauã, e lá na região todo mundo chama ele de Cauã, ele afirma que ele fazia serviço para outros e que ele sabia que ele não era habilitado, mas ele fazia. Então ele assume a responsabilidade por esse erro, porque ele não tinha outra forma de ganho no caso, né? Então, isso era importante deixar claro na questão do senhor Jonathan. Com relação ao senhor Danilo, que foi o condutor, eu queria ressaltar alguns pontos, né, que são importantes, quando ele fala, primeiro, que todos os ocupantes usavam colete. Então, esse é o cuidado dele em relação aos passageiros que estavam na embarcação. Ele sabia de todo o material de salvatagem que tinha na embarcação, né? Ele aponta aqui a presença de uma outra embarcação grande, ele é quem aponta, inclusive, a questão de todos os embarcados, todos os passageiros, terem num movimento único, por conta do medo da onda. Isso é natural. Quando vem uma onda grande, as pessoas tentam se afastar e todos foram para um lado da embarcação, o que fez com que a embarcação começasse a entrar água. A dinâmica do fato foi: a embarcação não virou, não aconteceu nada disso. Ela começou a embarcar água pela proa por conta da onda grande que veio, tá certo? Ele, naquele momento, ele pediu para que algumas pessoas pulassem na água para que ele pudesse tentar salvar a embarcação. A maioria pulou na água, atendeu ao chamado dele. Ele, quando viu que não conseguiu, ele deu uma acelerada na embarcação para tentar escoar a água. Não foi possível, a embarcação veio a pique, conforme consta no próprio processo. Então, ele tomou todas as providências para o cuidado necessário com as pessoas que estavam na água. Eles indenizaram, é importante ressaltar que eles indenizaram todos os clientes que estavam ali. E também, que chama a atenção também da defesa, é o fato de que tinham 14 pessoas que foram náufragos, que assim a gente pode dizer, se houve um naufrágio, foram náufragos, e que em nenhum momento as autoridades tiveram o cuidado de tentar buscar o depoimento de sequer um deles. Que talvez, na visão de todos, era um caso muito clássico, bastava que ele não tivesse habilitação. Como a gente viu no processo anterior, senhores, o simples fato de ser inabilitado não gera presunção de culpa. Ele não pode ser culpado simplesmente porque era inabilitado. Se ele teve o dever de cuidado com os passageiros, todos usavam colete, na visão da defesa não houve erro de manobra, porque nada ele pode fazer como sendo o único tripulante de uma embarcação miúda, quando todos os passageiros caminham para um bordo só da embarcação. Ele não tinha o que fazer. Qualquer embarcação daquele porte, com aquela quantidade de pessoas, ia afundar. E, por último, ressaltar mais uma vez que a quantidade de pessoas não é o fator determinante para o naufrágio, porque a embarcação estava com a quantidade correta e o tempo permitia essa quantidade de pessoas. Assim. Então, por fim, eu queria pedir a Vossa Excelência que julgasse com a maior
não que Vossa Excelência não julgue com seriedade, que com certeza isso é o que faz o tempo inteiro, mas que pensasse no caso, porque o senhor Danilo, ele é uma pessoa muito deficiente financeiramente, ou seja, as condições financeiras dele não são propícias para praticamente nada, vive de bico naquela região, não tem paz. No caso do senhor Jonathan, pedir no caso para exculpá-lo, porque ele não tem responsabilidade diante de uma situação em que ele não sabia que aquela pessoa era uma pessoa que estava na região sempre, ele era o condutor, mas em função de uma necessidade, né, dele de saúde, ele teve que entregar a chave para a embarcação para uma terceira pessoa que ia fazer o serviço de transporte de passageiros, que era esse o serviço daquela embarcação. Nesse momento era o que eu tinha para falar, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, doutor Cabral Velho. Retorno então agora a palavra ao eminente desembargador Nelson Cavalcante para apresentar suas conclusões. Senhores, a acusação da Luiz ao não conseguir a segurança da navegação. Defender, ele aprontou que culminou no demais, que era experiente, que trabalhava na lancha táxi para sustentar habitual sua conduta. A apresentação proposta contra o senhor deve ser julgada procedente. Independentemente de qualquer considerado uma atitude, se compararmos sua atitude com um ônibus cheio de passageiros, teria sido abarroado, sim, só pelo fato de ter transportando passageiros, responsável pelo nesse sentido, que ele não teve a perícia esperada para um bom condutor ao não conseguir transpor as marolas provocadas por outra embarcação, não sendo, nesse caso, a culpa de terceiro uma excludente de culpabilidade. Releva em seu favor a atitude tomada por ele de determinar que cada um dos seus passageiros utilizasse colete salva-vidas, o que importou no salvamento de todos. A acusação que pesou sobre o senhor Jonathan Carlos Santiago foi que contratou imprudentemente uma pessoa sem habilitação para conduzir sua embarcação, que realizava travessias frequentes de passageiros em local turístico de grande tráfego de embarcações, expondo a risco as vidas embarcadas. Em sua defesa, afirmou que desconhecia o fato do senhor Danilo de que o senhor Danilo não era habilitado, uma vez que exercia habitualmente a profissão e era contratado como diarista. Deve a representação ser igualmente julgada procedente, ante a confissão de que não averiguara a habilitação do marinheiro que iria conduzir passageiros a bordo de sua lancha-táxi, apenas por supor que ele deveria ser habilitado. Nada mais negligente. Por sorte, a aventura resultou apenas em grande susto e danos materiais, mas não é raro que ocorram mortes por afogamento em acidentes dessa natureza, o que implicaria em responsabilidade criminal dos envolvidos. Assim, devem as representações propostas pela PEN face do senhor Danilo Cauã da Cruz Santos e Jonathan Carlos Santiago ser julgadas procedentes, responsabilizando ambos pelo fato da navegação.
Indefere-se, por fim, o pedido de oficiamento à Capitania dos Portos de Angra dos Reis, né, na verdade, a delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis, para que pudesse aplicar sanções aos dois representados com base no artigo 11, do R-Lesta, posto que esse é o mesmo fundamento da presente condenação e a aplicação de mais uma pena pelo mesmo motivo caracterizaria bis in idem. É assim que eu concluo, senhor presidente, senhor desembargador Júlio. Obrigado, desembargador Nelson Cavalcante. Aberta a discussão. Bem, acompanhe integralmente as conclusões do eminente desembargador Nelson Cavalcante, ressaltando que transporte remunerado comercial de passageiros tem uma série de regras, tanto para a embarcação quanto para o condutor. E isso é algo que nós levamos muito a sério aqui no Tribunal Marítimo. E acompanhe integralmente as conclusões do eminente desembargador. Não havendo mais discussão, retorna a palavra ao desembargador Nelson Cavalcante para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Então, quanto à natureza e extensão do fato na navegação, condução de lancha-táxi por pessoas sem habilitação, culminando no naufrágio depois de colidirem com a marola provocada por outra lancha, lançando todos a bordo na água e lançando todos que estavam a bordo e seus pertences na água. É isso aí. Quanto à causa determinante, ação deliberada do condutor de comandar a aventura, mesmo sabendo não ser habilitado, associado à negligência do armador da lancha de não verificar a documentação de habilitação de quem contratara como condutor. Decisão: julgar o fato na navegação constante do artigo 15, a linha E, como decorrente da imprudência do senhor Danilo Cauã da Cruz Santos e da negligência do senhor Jonathan Carlos Santiago, condenando o primeiro às penas cumuladas de repreensão em multa no valor de 100 UFIR e o segundo às penas cumuladas de repreensão em multa no valor de 500 UFIR, com base no artigo 121, incisos 1 e 7, combinado com 124, incisos 1, 2, 9 e parágrafo 1º, todos da Lei 2.754. Custas divididas na proporção das multas. Ok. Como vota o eminente desembargador Júlio? De acordo. Também estou de acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto do eminente desembargador relator. Publicação do voto no processo número 37.998 de 2024. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão mais multa de 100 UFIR e o segundo representado à pena de repreensão e multa de 500 UFIR. Custas processuais proporcionais. Obrigado. Agradeço o ilustre patrono dos dois representados pela sustentação oral e pelo prestígio que empresta a este tribunal. Retorno a palavra ao Dr. Alain para a condução da pauta. Publicação. Processo número 38.851 de 2025. Desembargador relator Júlio César Neves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Luiz Fernando Goethe, condutor da moto aquática. Advogada doutora Regiane Aparecida Leal Monteiro. Cássio William Costa Portela, responsável pela moto aquática. Advogada doutora Regiane Aparecida Leal Monteiro. Obrigado. Com a palavra, o eminente desembargador Júlio Neves para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador Nelson, trata de analisar o abarroamento, exposição a risco envolvendo a lancha motor Cosa Nostra e a moto aquática Vicente, ocorrido próximo da ilha de Porto Belo, Santa Catarina, em 24 de fevereiro de 2025, provocando danos materiais na lancha, sem acidentes pessoais ou poluição ambiental. Dois depoimentos, colhido documento constado, traz que no referido dia ocorreu o abarroamento dessas duas embarcações. A lancha tinha 16 metros de comprimento e a moto aquática era de propriedade do senhor Rafael, cuja locação foi intermediada pelo senhor Cássio. O senhor Francisco alugou a moto aquática do senhor Castro, tendo recebido orientações sobre as condições de uso e normas de segurança, além de assinado contrato de locação, que proibia o empréstimo a terceiros. Ocorre que o senhor Francisco informou que o senhor
Luiz Fernando utilizou a moto aquática sem o seu consentimento. O senhor Luiz Fernando, que não possuía experiência na condução de moto aquática, nem treinamento específico, estava pilotando no momento do acidente. Segundo o próprio depoimento do Luiz Fernando, ele saiu para dar uma volta ao redor da ilha e, ao retornar, se deparou com a lancha e, por falta de experiência e manipulação dos controles, acabou acelerando a moto aquática em vez de frear. O ato contínuo pulou da moto aquática antes do abarroamento. O dispositivo de segurança da moto aquática, que desliga com a queda do condutor, estava corretamente conectado e funcionou adequadamente, evitando danos maiores. Após o acidente, o senhor Luiz Fernando comunicou o fato apenas ao senhor Walter, que é o proprietário da lancha, mas não às autoridades marítimas, tampouco ao proprietário da moto aquática. O ressarcimento pelos danos causados à lancha foi efetuado diretamente por ele. O senhor Francisco não adotou nenhuma providência oficial, alegando desconhecer que a moto aquática havia sido utilizada por terceiros. O senhor Cássio, que é o representante do proprietário da moto aquática, tomou conhecimento do ocorrido apenas posteriormente, informando que os envolvidos resolveram a situação entre eles no mesmo dia. Aqui ficou uma série de pessoas fazer um pequeno resumo para não ficar confuso. A moto era do senhor Rafael e ela tinha sido adquirida do senhor Cássio, mas o senhor Rafael deixou a moto para a gestão náutica do senhor Cássio mesmo. Ele foi, alugou a moto aquática ao senhor Luiz Fernando por um contrato. O Luiz Fernando não, o outro. Que posteriormente a moto aquática foi pega por uma outra pessoa e que o Luiz Fernando que aconteceu o abarroamento, né? Durante o inquérito foram ouvidas 6 testemunhos junto à documentação de praxe. O laudo pericial, os peritos concluíram que o fator operacional contribuiu, tendo visto que a moto aquática estava em alta velocidade. No relatório, o encarregado do inquérito ressaltou que Francisco, que é o locatário formal da moto aquática, não autorizou o equipamento ao senhor Luiz Fernando. Declarou que este pegou a moto aquática sem o seu consentimento. Logo afastou a responsabilidade indireta do senhor Francisco. O encarregado concluiu que o fator operacional contribuiu, pois o condutor da moto aquática, o Luiz Fernando, agiu com negligência ao conduzir a embarcação sem a devida habilitação e sem possuir a competência técnica necessária para manobrá-la. Então, apontou como possível responsável o senhor Luiz Fernando. Notificação formalizada, o indiciado apresentou defesa prévia. A doutora Procuradoria ofereceu representação com foco no 14A e 15E contra o senhor Luiz Fernando, que era o condutor da moto aquática, e apenas contra com foco no 15E contra o senhor Cássio, que era o responsável pela gestão náutica. Foi recebida a representação e os 2 representados foram regularmente defendidos. Farei o resumo nas minhas conclusões. Em instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, as partes reiteraram seus termos. É o relatório, senhor presidente, senhor desembargador Nelson. Obrigado, desembargador Júlio. Passo a palavra agora para a representante da doutora Procuradoria, doutora Gabriela. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta Procuradoria entende que o senhor Luiz Fernando, condutor da moto aquática, agiu de forma negligente e imperita na condução da embarcação, infringindo as regras 5 e 6 do RIPIAN. É fato incontroverso que o representado Luiz Fernando não possuía habilitação náutica, tampouco qualquer experiência na condução de embarcações dessa natureza. Restou demonstrado ainda que o acidente decorreu exclusivamente de erro de manobra, fruto da falta de domínio sobre os comandos da moto aquática. O condutor inabilitado, ao tentar reduzir a velocidade, inadvertidamente acabou acelerando, que culminou na perda de controle e, consequentemente, no abarroamento. Já o senhor Cássio, na condição de representante do proprietário, merece ser responsabilizado, pois falhou na vigilância da embarcação, permitindo que fosse utilizada por pessoa inabilitada, contribuindo para a ocorrência do abarroamento. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base nos artigos 14, a linha A, para o primeiro representado, senhor Luiz Fernando, e 15, a linha E, para o primeiro e segundo representado, senhores Luiz Fernando e Cássio, da Lei 2180 de 54. Obrigado, doutora Gabriela. Retorno a palavra ao eminente desembargador Júlio Neves para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. A defesa de Luiz Fernando, que era o condutor, sustenta que teve acesso momentâneo à moto aquática e, por erro de comando, decorrendo da inexperiência, acabou abarroando a lancha, que se encontrava fundeada. Sustentou que assumiu integralmente responsabilidade pelos danos, os quais foram objeto de acordo com o proprietário da embarcação,
devidamente quitada, pugnando pelo reconhecimento da atenuante legal. Afirmou ainda que o incidente não gerou perigo relevante, tendo adotado medidas imediatas de segurança para minimizar suas consequências. Não assiste razão à defesa. Observa-se que as provas dos autos são incontroversas e entende-se que o aborramento teve a consequência de um dano material, o qual foi ressarcido pelo representado, sendo considerado uma atenuante. Entretanto, ao conduzir a moto aquática, expôs a risco, que infelizmente esta Corte Marítima tem julgado vários casos com perda de preciosas vidas humanas. Dessa forma, o representado Luiz Fernando assumiu a condução de moto aquática sem ser habilitado, agindo com imperícia e cometendo erro de manobra, abarroando a embarcação que estava fundeada, bem como expôs a risco as vidas a bordo. A acusação contra o representado Cássio não deve prosperar. Verifica-se que o representado Cássio tinha a gestão náutica da embarcação, pois extrai-se o depoimento do proprietário, que é o Rafael. Abre aspas, adquiriu a embarcação do Sr. Cássio, entretanto optou por manter a responsabilidade de locação sob a gestão deste último. Afirmou que não existe contrato formal ou escrito entre ambos, mas apenas o acordo verbal, fecha aspas. Tem-se ainda no inquérito, na página 79, o contrato formal de locação do representado Cássio ao Sr. Francisco Barão. Francisco tem habilitação regularmente, e esse Francisco ele não está no polo passivo. No item 4.3 do contrato consta, abre aspas, o locatário se compromete a não permitir que terceiros utilizem o jet ski sem a devida habilitação náutica, fecha aspas. Dessa forma, restou caracterizado o fato terceiro, afastando a responsabilidade do representado Cássio, devendo ser exculpado. A causa determinante foi erro de manobra e falta de habilitação do condutor da moto aquática. Pelo exposto, deve considerar parcialmente procedente a fundamentação da PEN, responsabilizando o senhor Luiz Fernando e exculpando o senhor Cássio. Na aplicação da pena, deve considerar atenuante que o representado ter procurado espontaneamente minorar as consequências do acidente da navegação. É como voto, senhor presidente, senhor desembargador Nelson. Obrigado, eminente desembargador Júlio Neves, pelas suas conclusões. Aberta a discussão. Não havendo comentários, retorna a palavra ao eminente desembargador Júlio Neves para apresentar seu voto. Senhor presidente, quanto à natureza e extensão do acidente de fato de navegação, exposição a risco e abarroamento entre lancha a motor e moto aquática ocorrido próximo à ilha de Porto Belo, Santa Catarina, provocando danos materiais na lancha, sem acidentes pessoais e poluição ambiental. Causa determinante, erro de manobra e falta de habilitação do condutor na moto aquática. Decisão, julgar o acidente de fato de navegação previsto no artigo 14A e 15E como decorrentes de imperícia de Luiz Fernando, condenando a pena de multa de 500 UFIR, de acordo com o artigo 121, inciso 7, e 139, inciso A, da nossa lei, e pagamento das custas processuais. Exculpar Cássio William Portela. É como voto, senhor presidente, senhor desembargador Nelson. Obrigado, excelência. Como voto, desembargador Nelson Cavalcante? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho Vossa Excelência. Então, decidiu o Tribunal Marítimo, primeira turma, por unanimidade, nós temos voto do eminente juiz relator. Voto no processo número 38.851. Parcialmente procedido. Faz na forma da lei. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Faltam 3 processos. Tornamos, então, 14 horas e 44 minutos. 45.
Boa tarde, reabrindo os trabalhos. Palavra ao Dr. Alain para a condução da pauta. Processo número 37.103 de 2023. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Wellington Oliveira de Souza, supervisor de movimentação de cargas Revel. Fabrício Guimarães Bernardo, auxiliar de movimentação de cargas. Advogado doutor Marcos Lopes do Nascimento Júnior. Excelentíssimos senhores desembargadores, conste que no dia 7 de novembro de 2022, entre 2h30 e 5h20, ocorreu lesão no ombro direito do auxiliar de movimentação de carga, Fabrício Guimarães Bernardo, vítima não fatal, a bordo da FPSO Petrobras 54, durante faina de movimentação de vigas de aço, de cerca de 160 quilos cada, no campo do Roncador, Bacia de Campos, Campo dos Goitacazes, com danos pessoais, mas sem registro de danos materiais ou ambientais. No laudo de exame pericial, os peritos relataram a sequência de acontecimentos e consideraram que os fatores humano e material não contribuíram, mas o fator operacional contribuiu, uma vez que não foram analisados os riscos que a atividade requeria. Não foi seguido o procedimento específico da empresa que prevê a movimentação da carga com segurança, concluindo que a causa determinante do fato em pauta, que resultou do esforço excessivo causado pela imprudência do supervisor de movimentação de carga em não seguir o procedimento, tomando uma ação precipitada e sem cautela, expondo a risco os colaboradores ao realizar uma manobra de carga manualmente, visto que o peso de cada viga era de cerca de 160 quilos, muito acima da capacidade suportada pelos colaboradores. Nas folhas consta a comunicação de acidente, em que foi constatado fratura na clavícula direita. Jonas Pinheiro Borges, gerente da plataforma, declarou que a atividade desenvolvida não requeria permissão de trabalho, mas deveria ter sido feita com análise de segurança da tarefa. O encarregado do inquérito, concordando com os peritos, considerou que o fator operacional contribuiu, concluindo que a causa do fato foi imprudência e negligência de Wellington Oliveira de Souza, supervisor de movimentação de carga, e apontando-o como possível responsável direto. Apontou ainda como possíveis responsáveis indiretos o senhor Davi Souza de Freitas, Fabrício Guimarães Bernardo, Wallace Tiberto de Carvalho Rodrigues e Reginaldo França dos Santos, uma vez que todos são capacitados com curso de movimentação de carga, todos tinham conhecimento do peso máximo que uma pessoa poderia transportar e tinham conhecimento do procedimento específico da empresa e adotaram uma conduta precipitada sem devida cautela. Os indiciados não apresentaram defesas prévias. A doutora Procuradoria representou em face Wellington Oliveira de Souza na qualidade de supervisor de movimentação de carga e de Fabrício Guimarães Bernardo, vítima não fatal, na condição de auxiliar de movimentação de carga com fulcro no artigo 15, a linha E da Lei 2.754, fundamentando. Terá sustentação pelo ilustre representante da PEN. Os representados não têm antecedência nesse tribunal. Fabrício Guimarães Bernardo, citado por capitania, apresentou defesa pelo advogado constituído com a tese de ausência de responsabilidade. Alegou que, embora a acusação afirme que o representado agiu com imprudência ao realizar a movimentação manual de carga muito acima do permitido, que era 25 quilos por trabalhador, a defesa argumentou que Fabrício agiu estritamente sob ordem de seu supervisor, Wellington Oliveira de Souza, a quem era subordinado hierarquicamente. Segundo consta, a equipe chegou a alertar sobre riscos e a impossibilidade de execução da tarefa, mas foi obrigada a cumprir a determinação por receio de represália ou demissão. Destaca que a responsabilidade pela operação e pela segurança é do supervisor, que descumpriu as normas técnicas da Petrobras ao autorizar a movimentação manual da carga em desacordo com os padrões de segurança. Assim, a defesa sustenta que o representado não possuía autonomia para recusar a ordem, em razão da subordinação, e que a responsabilidade pelo acidente é exclusiva do supervisor. Ao final, requeriu sua absolvição.
O representado Wellington Oliveira Souza, citado por capitania, deixou de se manifestar, sendo declarado rével. Na instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e alegações finais se manifestaram a PEN e os representados deixaram de se manifestar. É o relatório, excelências. Passa então agora a palavra à doutora Gabriela Lopes para apresentar sua acusação. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria promove pela responsabilização do senhor Fabrício, auxiliar de movimentação de carga, e do senhor Wellington, supervisor de movimentação de carga, uma vez que foram responsáveis pela segurança da faina. Todavia, restou comprovado nos autos que ambos agiram de forma imprudente no desempenho de suas funções, no instante que decidiram em permitir a movimentação manual da carga, acima do limite permitido pelo procedimento padrão da empresa. Desse modo, não obedeceram aos critérios de segurança, pois o limite era de 25 quilos e o senhor Fabrício movimentou uma carga de 160 quilos, ocasionando assim o acidente sob análise. O supervisor Wellington era responsável por acompanhar, guiar, orientar e fiscalizar a execução das atividades. Possuía, portanto, conhecimento do peso total da carga e do procedimento específico da empresa para transportar a carga com segurança. Mas, mesmo assim, deixou de fazer cumprir que fosse obrigatório o uso do equipamento adequado para o transporte da carga. Em contrapartida, o acidentado, senhor Fabrício, era capacitado com curso de movimentação de carga e tinha conhecimento do peso máximo que uma pessoa poderia transportar manualmente. Contudo, agiu de forma irresponsável, sem o cuidado necessário que a operação exigia. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54. Obrigado, doutora Gabriela Lopes, e eu passo agora as minhas conclusões. Excelentíssimos senhores desembargadores, Júlio Neves e Cavalcante, dentro deve ser acolhido os termos da representação e responsabilizar os representados, mas não aplicando pena ao segundo representado por já ter sofrido os efeitos de sua imprudência, e pela maior responsabilidade do primeiro representado, Wellington Oliveira de Souza, supervisor de movimentação de carga e responsável pelas fainas. Nós dos autos temos lá o exame pericial, fotos do cenário, foi apresentado a foto, e 9 depoimentos, dos quais destaco. Jonathan Pinheiro, já tinha falado no relatório, que a atividade desenvolvida não requeria permissão de trabalho. Reginaldo França de Santos, auxiliar de movimentação de carga, declarou que foram informados pelo supervisor que haveria um trabalho na proa da embarcação, sob movimentação de vigas. Dirigiram-se ao local para avaliar a tarefa. Informaram ao supervisor que a mesma não poderia ser executada manualmente. O supervisor respondeu que seria possível e se dirigiu ao local para proceder com sua própria avaliação. O supervisor iniciou a tarefa e determinou que seus auxiliares executassem a tarefa, tendo sido movimentadas 7 vigas de 6 metros com mais de 100 quilos cada. A AST foi realizada pelos próprios auxiliares, que informaram ao supervisor que não haveria condições de executar a tarefa, devido ao peso das vigas. O técnico de segurança é o responsável pela AST. Toda a equipe negou realizar a tarefa, num primeiro momento, mas, diante da determinação do supervisor, ficaram com medo de represálias. Os auxiliares de movimentação de carga envolvidos na faina, Davi Souza Freitas, Fabrício Guimarães Bernardo, este a vítima não fatal, relataram que o supervisor foi alertado sobre o peso excessivo das vigas, mas optou por dar ordem ao prosseguimento da movimentação. Wellington Oliveira de Souza, supervisor de movimentação de carga, declarou que foi informado que o guindaste estava inoperante. Foi realizada análise de segurança no local com a presença do seu Wallace, Reginaldo, Davi, o guindasteiro Edilelson e o Fabrício. Afirma que a equipe entrou de comum acordo na utilização do uso da máquina paleteira para realizar a atividade de remoção de carga. A faina se deu arrastando as vigas para a paleteira. Foi feita a avaliação de trabalho e foi abordado que arrastariam as vigas para cima da paleteira. No momento do DDS, foi questionado pelo Fabrício se seria feito daquela forma. O depoente é o responsável pela ST.
Não foi informado ao coordenador de movimentação que seria movimentada, pois a tarefa de avaliar é do próprio depoente. Por todo exposto, excelências, com base no conjunto probatório dos autos, entendo que os representados devem ser responsáveis por suas condutas imprudentes e negligentes na aplicação das penas, além de não terem antecedentes, ajudar a esclarecer os fatos com seus depoimentos, e o segundo representado já sofreu as suas consequências, não havendo, a meu juízo, necessidade de nova sanção, devendo a ele ser aplicado o previsto no artigo 143 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Conclui, excelências. Aberta a discussão. Eminente desembargador Nelson Cavalcante, algum comentário? Tem um comentário, senhor presidente. Não havendo mais discussão, passo então a apresentar meu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do fato da navegação, lesão no ombro direito do auxiliar de movimentação de carga Fabrício Guimarães Bernardo, vítima não fatal, a bordo da FPSO Petrobras 54, no campo de Roncador, Bacia de Campos, Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro, com danos pessoais, mas sem registro de danos materiais ou meio ambiente hídrico. A causa determinante, movimentação manual da carga, acima do limite permitido pelo procedimento padrão da Petrobras, não obedecendo os critérios de segurança, resultando na lesão em um dos seus colaboradores. Decisão. Julgar o fato da navegação tipificado no artigo 15, alínea E, exposição a risco, da Lei nº 2.754, como decorrente de negligência e imprudência do supervisor de movimentação de carga, Wellington Oliveira de Souza, e imprudência do auxiliar de movimentação de carga, Fabrício Guimarães Bernardo, vítima não fatal, acolhendo os termos da representação da douta Procuradoria Especial da Marinha. Considerando as circunstâncias, consequências e atenuante, conforme os artigos 121, incisos 1 e 7, 124, incisos 1 e 9, 127 e 139, inciso 4, a linha D, todos da Lei 2.754, condenar o primeiro representado, Wellington Oliveira de Souza, às penas cumuladas de multa de 400 UFIR e repreensão, custas processuais divididas, isentando de custas o segundo representado. Aplicar ao segundo representado, Fabrício Guimarães Bernardo, auxiliar de movimentação de carga, o previsto no artigo 143 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, Lei 2.754, excepcionalmente, não lhe aplicando pena, por ter sido atingido em consequência da infração, sem desnecessária sanção. É com o voto, excelências. Com o voto, eminente desembargador Júlio Neves. De acordo. Com o voto, desembargador Nelson Cavalcante. Igualmente de acordo, senhor presidente. Decidiu, então, por unanimidade, o Tribunal Marítimo, a sua primeira turma, nos votos do termo deste relator. Publicação do voto no processo número 37.103 de 2023. Decidiu a primeira turma, por unanimidade, julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de multa de 400 UFIR, cumulativamente a pena de repreensão, deixando de aplicar qualquer das penas do artigo 121 ao segundo representado, em razão da aplicação do artigo 143, ambos da Lei 2.180 de 54. Custas processuais divididas, isentando o segundo representado. Processo número 36.906 de 2023. Embargador relator Nelson Cavalcante, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Oderlan Lobato Gomes, proprietário condutor. Advogado doutor Edivaldo Feitosa Medeiros. Com a palavra, excelentíssimo senhor desembargador relator Nelson Cavalcante, para apresentar seu relatório. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores dessa turma, desembargador Júlio Neves. Esses autos tratam da exposição das vidas e fazendas embarcadas em uma canoa a risco. Fato da navegação ocorrido 26 de março de 2022, por volta das 23h30, no Rio Amazonas, no município de Prainha, no Pará, tendo como consequência o óbito de David do Vale e avaria no compartimento do leme da canoa que naufragou. A embarcação envolvida não era escrita nem possuía nome. Tinha 5 metros de comprimento, casco de madeira com motor de rabeta, empregada no transporte de passageiros. Pertencia a Oderlan Lobato Gomes, único representado nesses autos. Apurou-se que a canoa realizava uma travessia de Itamucuri para Boa Vista do Puçari,
conduzida pelo senhor Oderlan, que levava a bordo 6 passageiros e seus pertences. Quando se aproximavam da localidade conhecida por Ponta Grande, foram surpreendidos por um temporal que alagou a embarcação e a levou ao naufrágio. Os ocupantes conseguiram nadar até a margem do rio, com exceção do senhor David, cujo corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Pará cerca das 15 horas do dia seguinte. Não havia colete salva-vidas a bordo. Segundo o boletim de informações ambientais, havia indicação de ocorrência de chuva sobre a área de interesse na manhã do dia 26 e na noite do dia 27 de março, além de trovoadas e visibilidade moderada a restrita. No inquérito foram ouvidos 3 testemunhas, tendo o senhor Oderlan afirmado que era habilitado como pescador profissional, que estavam sob um temporal muito forte, que a embarcação não era dotada de colete salva-vidas nem luzes de navegação, sendo a iluminação provida apenas por lanternas de aparelhos celulares. Essas informações foram ratificadas pelo depoimento das outras 2 testemunhas, Luciano Nogueira Gomes, que se apresentou como filho do senhor Oderlan, e Francisco Mauro Ribeiro. Eles concluíram que o acidente da navegação foi decorrente de força maior em razão da forte chuva que ocorreu no local, que provocou ondas grandes que atingiram a embarcação, resultando no alagamento e posterior naufrágio. O encarregado do inquérito concluiu que a causa determinante do acidente teria sido a negligência, imprudência e imperícia da própria vítima, ouçam bem, pois não portava equipamento de salvatagem quando da localização de seu corpo, contando como possíveis responsáveis diretos pelo acidente o David Duval, que é a vítima, e também o condutor e proprietário da canoa, Oderlan Lobato, que foi notificado e não apresentou defesa prévia. Esses autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo do Caminho-Penha, que representou em face, então, do senhor Oderlan Lobato Gomes, na qualidade de proprietário e condutor não habilitado dessa canoa sem nome, com fulgo no artigo 15, a linha E da nossa lei. Essa representação foi recebida em 8 de abril de 2024, o representado foi citado pessoalmente, apresentou contestação tempestiva por meio de advogado próprio devidamente constituído. Em sua defesa, afirmou que o naufrágio se deveu a um temporal inesperado e que o transporte de pessoas em sua canoa era eventual e sem fins lucrativos, e que seria uma prática comum em comunidades ribeirinhas, onde o uso de embarcações é essencial para o transporte de pessoas e bens. Afirmou também que não era habilitado, mas tinha muita experiência e pediu que sopesassem o fato de que é um ribeirinho pobre e que navegava próximo da margem, o que permitiu que os demais ocupantes da canoa se salvassem, pedindo para ser exculpado. Aberta instrução, a Penha afirmou que não produziria provas e o representado pediu para produzir prova documental e testemunhal, tendo sido ouvida uma testemunha por meio de delegações de atribuições de instrução à Capitania Fluvial de Santarém. O senhor Francisco Mauro Ribeiro da Silva, um dos passageiros a bordo da canoa no momento do acidente, afirmou que quando suspenderam o tempo estava bom e foram surpreendidos pela tempestade. Afirmou também que o senhor Oderlan auxiliou no resgate dos passageiros e depois de colocá-los em segurança foi auxiliar na busca da vítima. Disse que quando começou a tempestade ele encostou na margem para aumentar a segurança e que não cobrava nada por aquela travessia, pois era o transporte de amigos. Em alegações finais, as partes reportaram suas peças. Esse é o relatório, senhor presidente, senhor desembargador Júlio. Obrigado, doutor Nelson Cavalcante. Passo agora a palavra para a doutora Gabriela Lopes para apresentar a sua acusação. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria entende que o senhor Oderlan... Esta procuradoria entende que o senhor Oderlan, proprietário e condutor da canoa sem nome, foi imperito e imprudente ao assumir o comando de embarcação que navegava à revelia da autoridade marítima, posto que não inscrita em período noturno, sem ser devidamente habilitado e sem usar o exigido dos ocupantes a utilização de coletes salva-vidas. Não há dúvida de que o cenário descrito causou uma situação de extremo risco que resultou na morte de uma pessoa. Por estas razões, esta procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com base no artigo 15, a linha E, da Lei 2180 de 54. Retorno a palavra ao eminente desembargador relator, Nelson Cavalcante, para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente, senhor desembargador Júlio. A acusação que recaiu sobre o representado Oderlan Lobato Gomes é que ele teria imprudentemente conduzido pessoas em sua canoa sem ser habilitado, em período noturno, sem que sua embarcação tivesse luzes de navegação e sem impor que todos vestissem coletes salva-vidas.
Sua defesa trata do naufrágio como decorrente de força maior. E afirma que esse seria um hábito dos ribeirinhos e que não há nexo de causalidade entre a morte do passageiro e o fato de a embarcação não ser inscrita, o representado não ser habilitado e não haver colete salva-vidas a bordo. A tese da defesa não pode prosperar e a representação deve ser julgada procedente. Não há costume que justifique a imprudência. Não se pode aceitar que ribeirinhos, acostumados com a navegação, sigam navegando sem obrigar o uso de colete salva-vidas por todos a bordo. A falta do uso desse equipamento obrigatório levou à morte de um passageiro e poderia ter vitimado mais pessoas, que por sorte tinham habilidade para nadar até a margem. Desse modo, restando incontroverso que o representado de fato não era habilitado, navegava com sua canoa à noite sem luz de navegação e não a guarnecera com equipamento de salvatagem, deve a representação ser julgada procedente para que condenar o representado pelo falta de navegação constante do artigo 15, a linha E da Lei 2.180/54. É como conclui, senhor presidente. Obrigado, eminente desembargador Nelson Cavalcante. Aberta a discussão. Eu concluo no mesmo sentido, senhor presidente. O caso que é evidente, né? Tudo para dar errado e deu errado, né? Mais um caso. E aquela história que a gente fala com frequência. A falta do colete salva-vidas é imperdoável. Isso é uma coisa que tem que aumentar essa cultura de segurança nas nossas embarcações. Uma vítima fatal por falta de colete salva-vidas. Como Vossa Excelência bem colocou, poderia ter sido muito mais graves ainda, porque não havia coletes a bordo. Eu complemento as palavras, senhor presidente, que no caso que eu julguei agora há pouco, eram 14 pessoas a bordo, todos com colete salva-vidas, ninguém morreu. Tinham 3 pessoas a bordo, um morreu. É notório que o colete salva-vidas salva vidas. Perfeito. Não havendo mais discussão, retorno a palavra a Vossa Excelência para produzir seu voto. Obrigado, senhor presidente, senhor desembargador Júlio Neves. Quanto à natureza e extensão do fato da navegação, exposição das vidas e fazendas embarcadas em uma canoa a risco, com danos materiais e a morte de um passageiro por afogamento. Causa determinante, a ação deliberada do representado de conduzir sua canoa à noite, sem luz de navegação, sem qualquer material de salvatagem a bordo e sem ser formalmente habilitado. Decisão, julgar o fato da navegação constante do artigo 15, a linha E, como decorrente da imprudência de Oderlan Lobato Gomes, aplicando-lhe pena de multa no valor de 500 do FIR e o pagamento das custas processuais, conforme dos artigos 121, inciso 7, combinado com 124, inciso 8, todos da Lei 2.180/54. Com outras medidas, disponibilizar para o Ministério Público do Estado do Pará acesso aos autos eletrônicos na forma do artigo 21 da nossa lei, ante a morte de um passageiro por afogamento. Obrigado. Com o voto, eminente desembargador Júlio Neves. Com o relator, excelência. Eu também acompanho o eminente relator Nelson Cavalcante. Então, decidiu por unanimidade o Tribunal Marítimo, a primeira turma, nos termos do voto do eminente desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 36.906 de 2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de multa de 500 UFIR, custas processuais na forma da lei. Outras medidas: disponibilizar os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Processo número 38.997 de 2025. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras, com pedido de arquivamento da Procuradoria Especial da Marinha. Excelentíssimos senhores desembargadores, Nelson Cavalcante e Júlio Neves, esse é um pedido de arquivamento da douta Procuradoria, do qual estou acompanhando. Entretanto, a douta Procuradoria fez um pedido de medida preventiva de segurança, do qual estou acolhendo. Então, dando satisfação a esta turma, vou fazer leitura rápida aqui do relatório e das conclusões, e em seguida da medida que a PEN está sugerindo. Conste que cerca das 7h30 do dia 15 de maio de 2025, ocorreu o rompimento de 3 espias de lançantes de popa e sob tensão dos springs de vante do navio Tomahawk, comandado por Effen A. Lucena, filipino,
enquanto estava atracado no terminal da Tergrasa Norte, Rio Grande do Sul, após o término de carregamento com calado máximo de 13,2 metros, fazendo o navio se afastar do cais e derivar para sudeste, indo aborroar a lateral de boreste do navio Yasa Unit, atracado à sua proa, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou meio ambiente hídrico. No laudo de exame pericial, concluiu-se que o rompimento ocorreu por excesso de tensão durante o acidente, não por falha prévia dos cabos. Os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos e consideraram que os fatores material, humano e operacional não contribuíram, e concluíram que a causa determinante foi um caso fortuito, já que o rompimento das espias não se deveu ao mau estado material, nem por erro no esquema de amarração ao cais, sendo, portanto, estranha a ação e vontade humana e de efeitos imprevisíveis. O encarregado do inquérito, após resumir o laudo de exame pericial e os depoimentos, foi no mesmo sentido. Considerou que o fator humano, material e operacional não contribuíram e concluiu que o mesmo decorreu de um caso fortuito, sendo acontecimento possível, mas estranho, e apresentou as seguintes informações. A. Ações a serem empreendidas para reduzir os inquéritos de rompimento de espia. Conforme apresentado anteriormente, não existe na Tergrasa, nem nos demais terminais do superpoço, nenhum mecanismo de segurança para auxiliar ao navio. O terminal não tem planos de atracação nem equipamentos para medir a corrente e vento. A perícia entende ser de extrema importância que os terminais, agências marítimas, praticagem e empresas rebocadores cumpram o NPCP Rio Grande do Sul, em especial o contido no extrato das páginas 4.7 e 4.8, conforme resumido abaixo. 1. Cada terminal deverá instalar um correntógrafo e um anemômetro para medir a corrente e o vento, comparar com parâmetros e limites e dispor de um sistema de alarme antecipado, para que se possa acionar rebocadores e prático antes de as espias começarem a se partir. 2. Cada terminal deverá elaborar um plano de atracação e fornecer aos navios este aumento de sua chegada ao cais. E 3. As agências marítimas, a praticagem e os rebocadores devem ter mais agilidade e menos burocracia no momento de prestar um atendimento de emergência para os navios que enfrentam situação de perigo enquanto atracados. Letra B. Dados estatísticos referentes ao IFN sobre rompimento de espia confrontados com a necessidade de monitoramento constante de navios de carga no superporto. Aí ele apresenta uma tabela com vários casos em que houve rompimento e que houve a conclusão de caso fortuito ou força maior, mas demonstrando recorrência. E em todos os casos, os navios tinham mais de 12 metros de calado. A doutora Procuradoria requeriu o arquivamento dos autos, pois considerou que o fato da navegação decorreu de um caso fortuito, como nos casos anteriores, vez que resultou de fenômeno natural de caráter imprevisível. Por fim, ela sugeriu medidas preventivas, dos quais eu estou acompanhando. Foi publicada a nota para arquivamento, decorrendo o prazo sem manifestação de interessados. Assim, voto. A. Quanto à natureza e extensão do fato da navegação, rompimento de 3 lançantes a ré e sobretensão dos springs de vante do navio Tomahawk, enquanto atracado no terminal da Tergrasa Norte, Rio Grande do Sul, após o término do carregamento com calado máximo de 13,2 metros, fazendo o navio se afastar do cais e derivar para sudeste, indo aborroar a lateral de boreste do navio Yasa Unit, atracado à sua proa, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ao meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, forte correnteza do local, associada ao calado do navio no final de carregamento. Decisão. Julgar o fato da navegação, tipificado no artigo 15, alinear a exposição a risco, da Lei 2.154, como decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos, conforme promoção da doutora Procuradoria Especial da Marinha. E D. Medidas preventivas. E aí eu peço a Vossas Excelências especial atenção, se quiserem me acompanhar nessas medidas. Acolhendo a proposta da doutora Procuradoria Especial da Marinha, oficiar 1.
à autoridade portuária e aos terminais de superportos Rio Grande do Sul para instalar anemômetro e correntômetro, a fim de monitorar o aumento do vento e a corrente e se antecipar a possíveis situações de risco. Estabelecer esquema de amarração para os navios, considerando o porte e o calado máximo do navio e a intensidade da corrente, visando evitar rompimento de cabos de amarração em caso de aumento de corrente. Estabelecer um plano de contingência para os navios atracados, principalmente quando atingirem calado acima de 12 metros, com rebocador de prontidão, no caso de aumento de corrente, entre outras medidas. 2. A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul acompanhar as ações da autoridade portuária e dos terminais de superporto do Rio Grande do Sul, citadas no item 1, em especial as que se referem às medidas para mitigar o rompimento de espias. E 3. A ANTAC, para conhecimento sobre o rompimento das espias e das medidas apresentadas para mitigar os riscos aos navios atracados nos terminais da Superporto Rio Grande do Sul. Esta é a minha proposta de voto e eu gostaria de ouvir Vossas Excelências, porque está sendo recorrente esse tipo de acidente e sempre quando o navio está próximo do final de carregamento. Inclusive, lembrando, mais de uma década atrás, nós tivemos problemas com o Pier 4 da Porta da Madeira, em que estava havendo muito essa situação de afastamento de navio no final do carregamento. E por determinação do Tribunal Marítimo, foram feitas várias medidas e, a partir de então, o navio é obrigado a desatracar, mesmo que não tenha terminado o carregamento. Quando está próximo daquela situação de maré vazando, próximo daquele limite máximo de calado, porque mesmo com rebocadores no costado, ele não consegue segurar. Então, eu entendo como pertinente a proposta apresentada pela doutora Procuradoria e submeto a Vossas Excelências a minha proposta de voto. Peço a palavra, senhor presidente. Entendo ser muito oportuna essa medida preventiva, inclusive deve ser estendida até os outros portos que operam calado acima de 7 metros, principalmente com relação ao correntômetro e os avisos, né? Porque o correntômetro, a gente vê portos operando com calado mais de 10 metros sem um correntômetro e fundamental que tenha o anemômetro, principalmente o correntômetro, para o aviso para tirar o navio fundiar, como a proposta de Vossa Excelência da Procuradoria. Presidente desembargador Nelson Cavalcante. Eu também concordo com Vossa Excelência e acompanho, inclusive, as colocações do desembargador Júlio Neves, e agradeço até a deferência de o senhor ter trazido essa discussão aqui em plenário, porque eu já também, agora recentemente, essa semana, arquivei um outro processo com exatamente as mesmas situações. Lá na Lagoa dos Patos, na saída da Lagoa dos Patos, sobre o excesso de corrente, rompimento de espias e um pedido da PEN que eu deferi nesse mesmo sentido, de buscar que alguém, no caso a autoridade portuária, ou que ela então estabeleça um consórcio entre os terminais, enfim, que se instale correntômetro ali, porque com esses eventos climáticos severos que a gente tem enfrentado, isso vai ser muito comum que isso aconteça lá, então é preciso que se tome uma atitude antes que algum acidente grave aconteça lá. Eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Me parece, do que eu pude ler dos autos, que existe como se fosse uma recomendação da autoridade do Capitão dos Portos que não está sendo atendida. Por esse motivo, eu entendo que foi a medida da PEN de apresentar essa medida preventiva para que o Tribunal Marítimo determine. Então, no caso, a colocação, como consta no voto, né, não é apenas recomendar, acolhendo proposta à autoridade portuária de terminais para instalar, não é para analisar, não é para pensar, é para fazer, para evitar que outros casos aconteçam. Então, eu agradeço a Vossas Excelências e vou, então, agora formalmente ler meu voto. Deixa eu ver a sua palavra novamente. Então, claro. Para complementar, então, já que nesse sentido eu acho que era bom que a gente complementasse, colocando então um prazo e uma sanção. Porque obrigação sem sanção não é obrigação. Uma sanção assim, que instale no prazo de 1 ano, 6 meses, não sei que tempo,
esse correntômetro, sob pena de. Aí o senhor estabelecer que, caso contrário, vai acontecer como aconteceu em Santos, que nós, lá num processo antigo, determinando uma série de medidas de Santos não tomou por medida nenhuma, até que a Procuradoria começou a apertar eles tomaram uma medida de uma hora para outra e tomaram um monte de medidas. Então pode acontecer o mesmo lá em Rio Grande, estabelecendo prazo e uma sanção já prevista. Eu agradeço, Vossa Excelência. Eu vou colocar então aqui, eu entendo que 6 meses é muito tempo, né? Eu vou colocar, se Vossa Excelência concordar, em 3 meses, a partir da publicação do ato, né, e serem notificados, possa então começar a correr. E a sanção é que, a partir de então, obrigatoriamente, eles sejam responsabilizados pelo fato que ocorrer. Eu acho que seria, porque aplicar uma sanção sem prévia e nesse sentido então a PEN estaria por nós autorizada a incluir no polo passivo, caso isso venha a ocorrer, porque aí a gente está dando responsabilidade para eles e para que eles possam cumprir. Então, acompanhando Vossa Excelência, eu vou colocar na medida preventiva, acolhendo a proposta do doutor Procurador Especial da Marinha, a autoridade portuária e aos terminais de Superporto do Rio Grande do Sul para instalar anemômetro e correntômetro dentro do prazo de 3 meses após notificados, sob pena de serem responsabilizados por fatos ou acidentes decorrentes. Então ficou assim. Medida preventiva. Acolhendo a proposta do Procurador Especial da Marinha, oficiar a autoridade portuária... 3 meses, Vossas Excelências concordam? Eu digo a verdade que eu nunca comprei um correntômetro na minha vida, não sei se tem no mercado, para passar dentro do supermercado e tirar um da prateleira. Então não sei se é prazo suficiente, não faço a menor ideia como é que seja esse aparelho. Se depende de software, se não depende de software, você precisa de ter satélite, enfim. Você tem que ter licitação, não sei se a autoridade portuária é um órgão público ou se é privado, enfim. Não sei se o prazo é suficiente. Mas jogue 3 meses e espere até que ela responda. Diga que não é suficiente, que peça mais prazo, talvez seja melhor botar algum prazo. Algum prazo tem que ser colocado. Exatamente isso que eu estava pensando. E só para informação, antes de vir para o Tribunal Marítimo, eu atendi um navio em São Francisco do Sul. E existia uma recomendação e tal, que o terminal, que aliás era porto público, né? Não atendia e tudo mais. E nós descobrimos que existia um correntômetro, inclusive em 3 níveis diferentes, pela Universidade de Santa Catarina. Então, não eu estou falando isso aí há coisa de 25 anos atrás. Então, se 25 anos atrás uma universidade tinha a capacidade de ter um correntômetro, que inclusive foi usado para a defesa, demonstrando que houve um aumento súbito da corrente. E o que era mais interessante, que a tripulação dizia que ela sentiu como se estivesse o navio sendo batido, como se fosse um grande martelo batendo nele, porque ele batia contra o cais e saía, batia contra o cais. E isso ficou marcado, inclusive, no correntômetro, que ficou demonstrado que naquele mesmo momento registrava picos de corrente em nível baixo. Na superfície não se notava tanto, mas embaixo, a média e baixa altura, o correntômetro registrou isso aí. Então, são determinados elementos que me parece, se há 25 anos atrás uma universidade podia ter, não é razoável que um superporto como o Rio Grande não tem essa capacidade. E eu pensei da mesma forma, colocar um prazo que parece ser razoável, e se entender que não seria razoável, que eles apresentem para o Tribunal Marítimo um pedido para a extensão desse prazo. Então, agradeço Vossas Excelências pela contribuição. Então, agora, lendo meu voto por inteiro, quanto à natureza de extensão, aliás, já li, né? Só a medida preventiva como ela ficou, acolhendo a proposta do doutor Procurador Especial da Marinha,
oficiar a autoridade portuária e os terminais de Superporto Rio Grande do Sul para instalar anemômetros e correntômetros dentro do prazo de 3 meses após notificados, sob pena de serem responsabilizados por fatos ou acidentes decorrentes, a fim de monitorar o aumento do vento e da corrente e se antecipar a possíveis situações de risco. Estabelecer esquema de amarração para os navios, considerando o porte e o calado máximo do navio e a intensidade da corrente, visando evitar o rompimento de cabo de amarração em caso de aumento de corrente. Outro item, estabelecer um plano de contingência para os navios atracados, principalmente quando atingirem o calado acima de 12 metros, com rebocador de prontidão, no caso de aumento da corrente, entre outras medidas. 2. A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul acompanhar as ações da autoridade portuária e dos terminais de Superporto Rio Grande do Sul, citados no item 1, em especial as que se referem às medidas para mitigar o rompimento de espias. E 3. A ANTAC para conhecimento sobre o rompimento das espias e das medidas apresentadas para mitigar os riscos aos navios atracados ao terminal de Superporto do Rio Grande do Sul, RS. É com o voto, excelência. Com o voto, eminente desembargador Júlio Neves. De acordo. Com o voto, eminente desembargador Nelson Cavalcante. Também de acordo. E agradeço a vossas excelências pelo aperfeiçoamento do voto. É com o voto, excelências, então, decidiu por unanimidade, nos termos do voto do excelentíssimo relator, que sou eu, acolhendo a proposta da doutora Procuradoria, arquivar os autos, como foi solicitado, e apresentar a medida preventiva que foi lida. Publicação do voto no processo número 38.997 de 2025. Decidiu a primeira turma, por unanimidade, arquivar o presente processo. Medidas preventivas. Oficial Autoridade Portuária, a Capitania dos Portos Rio Grande do Sul e ANTAC, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão posteriormente serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Esgotada a matéria da pauta, aberta a palavra para a discussão, senhores desembargadores. Há um pedido meu de delegação de atribuições, não sei se chegou à mão de Vossa Excelência. Eu vou lê-lo. Tá. Foi requerido pelo desembargador Nelson Cavalcante delegação de atribuições ao ilustríssimo senhor capitão dos portos em Angra dos Reis para ouvir testemunhas no processo número 37.933 de 2024. Com voto ao eminente Júlio Neves. De acordo. Eu também estou de acordo. Então decidiu por unanimidade a delegação de competência. Mais alguma coisa? Então agradeço Vossas Excelências, agradeço quem estiver assistindo nossa sessão da primeira turma e encerramos por aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.